Bem-vindos ao Espaço Estudo. Para começar, eu quero dizer que não vou falar sobre esta matéria aqui dessa autoria, não vou falar dessa autoria, e eu não vou falar do projeto desse imóvel aqui, que é uma planta genérica que eu peguei como um exemplo, né? E nem estou dizendo que as construtoras, os profissionais, etc., que aparecem no vídeo a seguir estão tentando te enganar. O que eu estou dizendo é o seguinte: sempre que a promessa que será mostrada agora numa matéria veiculada na TV Anhanguera, que é afiliada da Globo aqui em Goiás, né, for feita, vocês têm que conferir, né, se a promessa estará sendo cumprida quando você receber o seu apartamento, ok? Mais uma vez, não estou me referindo a nada do que aparece aqui, porque eu não visitei, eu não olhei esses empreendimentos, eu apenas vi a matéria na televisão e parei para pensar o que a gente precisa para ter certeza de que isso aí vai ser cumprido. E é isso que eu quero mostrar a vocês em seguida, e vou começar fazendo isso por meio da própria matéria que eu assisti, ok? Vou pedir a vocês que assistam esses 4 minutinhos, são trechos que eu peguei de uma... essa reportagem sobre carros elétricos e condomínios prontos ou não para carros elétricos, tá? Vamos assistir a matéria. Frota do país. Uma explicação para esse sucesso. A venda de carros elétricos cresceu muito em Goiás. Anápolis e Goiânia estão entre as 10 cidades com a maior frota do país. Uma explicação para esse sucesso pode ser o custo-benefício. E para atender essa demanda que só cresce, o mercado imobiliário já está com um pé no futuro. É um carrão cheio de tecnologia. O Jefferson optou por um modelo híbrido, ou seja, é elétrico e também a combustão, podendo ser abastecido com gasolina. Custou mais de R$300 mil. O motor elétrico tem autonomia de... No período do ano passado, foram apenas 8.797 emplacamentos, um crescimento de mais de 150%. No ranking dos estados, Goiás aparece em 8º lugar em volume de compras desse tipo de veículo. Atualmente, segundo o Detran, existem no estado 5.534 carros elétricos ou híbridos. Eles estão principalmente em Anápolis e Goiânia, que também se destacam entre todas as cidades brasileiras no mercado de eletrificados. A escolha da Bárbara pelo carro... Pelo amor de Deus, economia total. Não, economia total, nem se compara. Eu acho que no frigir dos ovos aí eu vou economizar mais ou menos R$800 a R$1.000 por mês só de gasolina. Mas nem tudo são flores. Existem desafios a serem enfrentados por quem compra um carro elétrico, como, por exemplo, encontrar locais adequados para recarregar a bateria. Neste ponto, o mercado imobiliário já está de olho na tendência. A gente já vem deixando dentro dos nossos condomínios pelo menos um carregador para todo o condomínio fazer ali uma rotativa nessa vaga e carregar seu carro naquele período individual do tempo que aquele carro ficou sendo carregado. Prédios que aquele carro ficou sendo carregado. Vai ter uma forma de cobrança individual do tempo que aquele carro ficou sendo carregado. Bom, aqui o que nós vimos foi a proposta do carregamento compartilhado. Ou seja, há carregadores que vários moradores vão utilizar. É uma das opções que está na NBR 17019, né? Isso exige um sistema para fazer a medição da energia que foi gasta e para emitir as faturas, emitir a cobrança dessa energia, né? Vejamos agora o que é dito em seguida. Prédios antigos terão um desafio maior. Agora, o que a gente tem que tomar um cuidado, né, é de informação daqueles prédios antigos, né? E aí, junto com o Secov, que é o sindicato dos condomínios, né, de fazer toda essa conscientização, adequação desses projetos elétricos para que seja atendido essas novas demandas sem causar nenhum tipo de transtorno. Agora, para atender a demanda dos carros elétricos... Bom, o que falou-se há pouco foi sobre os prédios antigos. Os prédios antigos realmente eu considero uma temeridade, porque a potência instalada normalmente é muito pouca para ainda querer colocar carros elétricos. Com certeza é preciso que engenheiros sejam chamados para analisar os aumentos de carga que serão indispensáveis.
Tem empreendimentos que já estão com o pé lá no futuro, como é o caso deste aqui, que será entregue em 2027. Os apartamentos de mais alto padrão, a gente traz a preparação para todas as unidades e se o morador, porventura, comprar o carro elétrico, ele instala a estação e ali mesmo ele faz o controle do seu abastecimento, a medição individual vem diretamente da própria caixa dele, então esse custo vai ser direto, taxado no condomínio dele. Na verdade, esse custo sairia na conta de luz dele, não do condomínio. Se sai direto da conta da caixa de luz dele, é direto com a operadora, com a distribuidora de energia elétrica, não é com o condomínio. Então, hoje a gente vê que as pessoas estão comprando essa ideia e o mercado imobiliário ele tem que estar um passo à frente. Esta aqui é uma imagem que eu já utilizei em outros vídeos. Alguns talvez se lembrem disso. O que foi apresentado então nessa matéria da TV Anhanguera foram esses dois aqui, ó. Foi o ponto individual, o ponto compartilhado. Esse ponto compartilhado subentende uma gestão de energia que não foi falada assim em detalhes e eu também não vou falar agora nesse vídeo. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. Bom, primeira sugestão, forte sugestão que eu faço é procure um engenheiro e, se necessário, procure o PROCON. Por quê? Aqui é um exemplo. Não interessa qual imóvel, volto a dizer, eu não estou analisando nenhum imóvel em especial, não estou analisando nenhuma construtora, nenhuma incorporadora, nem o que uma pessoa falou ou outra. Eu estou apresentando informações, algumas retiradas de empreendimentos que eu conheço, que eu visitei, que eu tomei como exemplo, eu analisei, mas o objetivo é que vocês observem isso apenas como um exemplo. É por isso que eu não estou colocando aqui nome de nenhuma construtora, de nenhum empreendimento, de endereço, nada, né? Mas quando há uma promessa de que vai ter energia, vai ter potência para todo mundo e não há, isso aqui é uma das consequências, né? Os moradores vão ter que ir ao PROCON, vão formar uma comissão, né? Vai ter assembleia só para lidar com isso depois, né, para discutir com a construtora que prometeu e não entregou, etc, né? Então, para evitar esse tipo de problemas, é que eu estou querendo que vocês deem uma olhadinha em algumas informações antes de você assinar o contrato de compra e venda. E por que eu entendo que ocorrem esses problemas? Porque é o seguinte, os imóveis que eu visitei, claramente, eles foram projetados como todos foram projetados durante os últimos 20, 30 anos. Tendo em conta uma tabela, tá? Essa aqui é uma tabela de energia elétrica, né? De cálculo de energia elétrica antiga, né? Aqui, ó, deste livro. Isso aqui é algo anterior à chegada dos carros elétricos. Só um instantinho. Ok. Aqui vocês podem ver uma tabela de potências comuns para diversos tipos de equipamento. Aqui em especial, dê uma olhada nisso aqui, um chuveiro elétrico era considerado nessa época como 4.400 watts, ou seja, 4,4 kW. O que não existe nessa tabela? E eu acrescentei aqui a mão, não existe o carro elétrico. O carro elétrico é modo 3 de carregamento, segundo a NBR 17019, tá? Fale com seu engenheiro eletricista para dar uma olhada nisso aqui, ok? O carregamento de modo 3, que é considerado, tudo aqui é modo 3, mas dentro do modo 3, que é carga lenta, você pode ir de 8 a 22 kW. Tá? O modo 4 é carga rápida, que eu acho que ninguém vai ter isso numa casa. Aqui a abordagem que eu estou fazendo é uma abordagem similar ao que foi prometido naquela reportagem, que o apartamento vai ser independente do condomínio e dos demais apartamentos, é como se fosse uma instalação particular. Então vamos olhar como aconteceria a distribuição dessa potência dentro de uma casa ou dentro de um apartamento que fez uma instalação individual, tá? desse instalador, desse carregador de carros elétricos.
E eu acho bastante improvável que alguém tenha em uma casa ou um apartamento uma instalação modo 4, que é o de carga rápida, corrente contínua. Eu acho improvável por enquanto que isso aconteça. Mas observem bem esses números aqui. E esse aqui é de 8 a 22 kW. 8 kW é o mínimo que eu considero razoável para ser bem atendido por um empreendimento de alto padrão. E 22 kW é o máximo do alto padrão permitido pela norma técnica, ok? Vamos adiante aqui. Aqui nós estamos com essa tabela aqui, eu também já utilizei em outros vídeos. Vamos aqui só fazer o seguinte: como eu estou falando apenas de corrente e carga lenta de corrente alternada, né, que é o modo 3, mais uma vez eu falo aqui, ó, é o modo 3 de carregamento. Então este aqui, que é o modo 4, eu vou eliminar dessa tabela, porque nós não vamos tratar dele, tá? Que é o de corrente contínua. Neste vídeo só vamos falar da corrente alternada. Este carro aqui ele nem tem, não tinha na época, né? Não sei como é que está o modelo 2025/26 ou 26, se ele já tem carga rápida ou não. Então vamos retirar esta informação aqui e vamos retirar esta. Retirar esta e retirar essa. Retirar esta e esta. E esse aqui só tinha mesmo a carga lenta. Então vamos lá. Observe que este carro aqui, eu peguei duas das montadoras mais conhecidas por serem as primeiras que chegaram aqui ao Brasil, com aqui um carro elétrico, aqui um híbrido. Aqui um elétrico, aqui um híbrido. Ok? Observe que esse carinha aqui é de 11 kW, ou seja, 11.000 watts. Esse aqui são 6.600 watts. Esse aqui também são 11.000. E esse aqui são 3.300 watts. Ok? Veja que com 11.000 watts ou 11 kW, para uma carga parcial seriam 5 horas. Portanto, para uma carga completa, suposta de 0 a 100, provavelmente seria algo em torno de 6 horas. Esse aqui, que demanda uma potência menor, aqui ó, 5 horas para carga completa. Esse aqui está apresentando a conta para apenas uma faixa de 50%, ou seja, de 30 a 80 nós temos 50. Então a carga desse carinha aqui de 0 a 100 seria algo aproximadamente 7 horas. Agora observe, uma boa parte dos prédios que eu vi estão oferecendo menos do que isso, estão oferecendo 3,5 kW. O que isso significa? Aqui, por exemplo, como é perto de metade, então o tempo de carregamento seria o dobro, passaria a 10 horas. Isso é o que a gente espera de um empreendimento de alto padrão? Com certeza não, né? Que você compra um carro caro, um imóvel de alto padrão, e no seu imóvel, se você quiser fazer uma carga completa, se você precisar fazer uma carga completa, você vai ficar 10 horas plugado lá, carregando. Então acredito que isso não deve estar de acordo com o que foi prometido. Mas vamos ver outros detalhes mais importantes do que simplesmente esse nível de serviço, né? Desse nível de satisfação com a velocidade de carga que você vai ter. Bom, esse aqui é um projeto de um apartamento, 3 suítes. Vou mudar a cor aqui. 3 suítes, sem carro elétrico. Pode observar que em todos os itens que estão sendo colocados aqui para cálculo, não há nada referente ao carro elétrico. Mas observe que há 4 chuveiros aqui, ó. Deve ser 2 na suíte master e 1 em cada uma das outras suítes. Acredito eu aqui. Tá? Então nós temos aqui 4 chuveiros de 7.500 watts cada um deles, de 7,5 kW. Isso aqui é a potência. Esse chuveiro tem a potência mais razoável dentro do que se espera para um condomínio, tá? Para carregamento de carros elétricos. Observe um detalhezinho aqui, ó. Aqui nós temos as fases que são identificadas aqui com RST. Já aqui nessa planta estão como ABC.
Tá? Então observe que cada chuveiro foi colocado em uma fase diferente. Ó. S, R, T, só tem 3, então um deles teve que repetir uma fase. S. Olha aqui, ó, eles estão nos circuitos 14, 15, 16, 17. Olha aqui, ó, 14 está nessa aqui, 15 está na da direita, na C, 16 está aqui na esquerda e o 17 voltou aqui para o meio. Então, essa fase que aqui está indicada como B e aqui está indicada como S, ela recebeu 2 chuveiros elétricos. Então, ela não pode receber mais muitos equipamentos de grande potência. Aqui, ó, nós temos aqui um que está demandando 13 amperes, outro aqui um pouco mais de 11 amperes. Então, elas não ficam. Esses 2 equipamentos não foram para S, né? Foram para RT. Tá? Então, se você já botou 2 cargas muito grandes nessa fase B ou aqui na fase S, então você tem que colocar outros equipamentos nas outras fases, ok? E observe, mais uma vez, 3 suítes sem carro elétrico, tá? Qual é o limite de corrente deste apartamento? 63 amperes. Agora nós vamos entrar para o lado polêmico da história. Vamos ver agora um empreendimento de alto padrão com 4 suítes que prometeu estar pronto para o carro elétrico. O que a primeira coisa que chama a atenção é que ele também está protegido para 63 amperes. O imóvel é maior, tem mais condicionadores de ar, porque se a gente fala de 4 suítes, já tem mais um quarto com condicionador de ar, nós já temos uma sala maior, com maior potência de condicionamento de ar. Tudo aumenta em termos de demanda de energia, e a principal o principal aumento de potência é o carro elétrico. Mas como é que pode esse empreendimento estar com apenas 63 amperes de proteção, que é o limite que ele vai chegar, sendo que ele está dizendo que está pronto para o carro elétrico? Isso é o tipo da coisa que não bate. Tá? Vamos ver com mais detalhes? Quando o proprietário questionou, né, o que a construtora falou? Olha, 3,3 kW por apartamento estão garantidos. Poxa, mas 3,3 kW? 3,3 kW é uma máquina de lavar, é muito pouco em relação ao que o carro teria, né? Teria necessidade, né? Observa aqui, a máquina de lavar e secar, 3 kW. Um chuveiro aqui, ó. Embora os chuveiros aqui sejam todos de 7.500, mas aqui a previsão na tabela é 5.400 ou 7.500, mas todos eles aqui são de 7.500. Então, um carro elétrico está praticamente equivalendo a 3 desses chuveiros aqui. Porque fazendo as contas, isso aqui 22,5 kW é o topo, é o limite superior do modo 3 de carregamento. E um chuveiro elétrico desses é um mínimo aceitável para carregamento de um carro 100% elétrico, né? Aí, questionada a incorporadora, diversas foram os questionamentos, tá? Primeiro questionamento, vamos de cima para baixo. O primeiro questionamento foi esse aqui, que o empreendimento não tem potência suficiente para ainda receber um carro elétrico, e vou mostrar isso em números daqui a pouco. Segunda coisa foi isso aqui, ó. Observe que aqui está com um fio de 6 milímetros. Se olharem aqui, a fiação também está aqui, ó, 6 milímetros. É o adequado para 7.500, né? Mas essa aqui foi a proposta, né? A primeira resposta da construtora foi verbal, 3,3 kW por apartamento. Aí o que o comprador falou? Isso é um absurdo. Isso aí é metade do que se espera de potência para carregar um carro. Aí a construtora deu uma segunda resposta, né? Olha, 5.500. Agora observe, ao mesmo tempo que diz que está especificado em projeto, diz que não há indicação em projeto. Olha só, está especificado no projeto, mas não há indicação no projeto. O que isso aqui faz a gente desconfiar? Que não calcularam, não colocaram, venderam o imóvel como pronto para receber carro elétrico, e o projeto elétrico não contabilizou isso.
Porque senão, como é que um imóvel de 4 suítes com carro elétrico vai ter um limite de corrente igual ao de 3 suítes que não prometeu ponto de carregamento para carro elétrico? Isso é uma coisa absurda, né? Então, daqui mudar para 5,5 monofásico, observa aqui, olha, uma fase, um neutro e um terra. Aqui, 3 fases, um neutro e um terra. Então, aqui a proposta é uma instalação mono, 5,5 kW em 220 volts, que dá 25 amperes. Aqui nós começamos a ver outros problemas que demonstram que a incorporadora respondeu às pressas, porque isso não estava no projeto. Tanto foi às pressas que ninguém verificou isso aqui. Olha, como é que dentro do relógio estão colocando 2,5 milímetros quadrados, que provavelmente vai aguentar no máximo uns 19 amperes, para circular 25 amperes como está aqui. E outra coisa, existe um fator de serviço. Se você coloca um equipamento de 25 amperes de demanda e coloca o disjuntor em 25 amperes, né, e se essa aqui vai ser a demanda normal, é a corrente de trabalho do equipamento, você vai ligar o equipamento, ele vai desligar o disjuntor. Vai ligar o equipamento, vai desligar o disjuntor. Então, exemplo, se você tem um ar-condicionado de 8 amperes, você vai botar um disjuntor de 10. Porque senão você liga o aparelho de 8 e o disjuntor de 8 abre. Não tem como fazer isso, né? Então, na verdade, esta promessa aqui, só pelo fato de colocar esse disjuntor aqui, ela não será cumprida. Mas não terminou por aí, porque ainda assim, questionando que 5,5 não era razoável, dadas as potências dos carros modernos, então um empreendimento de alto padrão entregar metade do que uma hora precisa não ia ficar muito bem, isso não parece atender à promessa. Então a construtora mudou novamente, foi a terceira resposta, né? Uma verbal, essa aqui por escrito, e uma terceira resposta por escrito que de repente mudou para 7,4 kW bifásico. Olha só, cada vez que uma mudança como essa fosse feita, isso implicaria mudar o transformador de entrada do prédio inteiro, porque a demanda do condomínio todo iria aumentar. Então aquele transformador gigante de entrada lá no prédio, que alimenta o condomínio inteiro, ele teria que ser trocado. Se você muda uma demanda como essa de um apartamento, e olha só, um chuveiro elétrico é utilizado durante 15, 20 minutos de um banho, né? Para carregar um carro elétrico, são horas ligadas direto, é muita corrente, é muita potência que está sendo demandada por um tempo muito longo, né? Então foram diversos os indícios aqui nas respostas da construtora sobre a instalação, e todos os indícios mostram que neste caso aqui o empreendimento não tinha absolutamente nenhuma condição de receber um carro elétrico. Bom, antes de entrar nessa tela aqui, vou mostrar uma planilha. Bom, aqui nós temos as potências mais usuais, mais comuns para o modo 3 de carregamento. Desde 3,3, que é o carregador portátil, aquele para ser utilizado em viagens, com tomadas de 110, 220, por aí afora. 5,5 foi o que a construtora sugeriu. 6,6 é que um dos carros da tabela pediria. 7,4 é um chuveiro elétrico ou o padrão mais comum, média potência para o carregamento de baixa potência para carregamento em carga lenta. Isso aqui é a média potência para carregamento em carga lenta. Isso aqui é a alta potência para carregamento em carga lenta. Observe, todos esses três aqui são padrões de carga lenta, corrente alternada, não é a carga rápida em corrente contínua. Então temos o baixo nível da carga lenta, o médio nível da carga lenta e o alto nível da carga lenta. E o que está sendo colocado aqui? Aqui vocês podem ver aqui a fórmula, né, que simplesmente pega-se a potência em kW, multiplica por 1000 e divide por 110 para a gente saber qual é a corrente que vai ter numa instalação 110 monofásica. Dividindo isso por 3, temos a corrente em cada fase de um 110 trifásico. Aqui nós temos em um 220 monofásico e aqui nós temos um 220 trifásico. E como nós temos que
nós temos esses padrões aqui, né, que em geral os empreendimentos, apartamentos mais recentes que eu tenho visto, eles são protegidos ou para 63 amperes ou para 100 amperes, e essa proteção limita, diz qual é a potência máxima para cada voltagem. Então o que está sendo feito aqui? Nesta célulazinha aqui, temos ali, olha, 21 menos a potência calculada, aqui, a corrente calculada aqui em cima. Por quê? São 63 amperes. Sendo 63 amperes, podemos considerar que vão ser 21 em cada fase, tanto em 110 quanto em 220. E sendo 100 amperes, podemos considerar que serão 33, aproximadamente 33 amperes em cada fase. Então, essa tabela aqui pega este valor, o que está sendo a fórmula que está colocada aqui, pega esse valor do wallbox, transforma em corrente para os modos 110 ou 220 monofásico e trifásico, e depois analisa quanto vai sobrar de corrente após a instalação do wallbox quando o carro estiver sendo carregado, ok? E sinceramente eu não considero adequado uma instalação monofásica ou bifásica tentar receber um carro elétrico. Também não considero adequado fazer uma instalação em 110, tá? Mas isso é a minha opinião. Okay? E eu coloquei aqui algumas contas aproximadas, básicas, por isso que você precisa procurar um engenheiro eletricista, conversar com ele precisa ver as normas, precisa conhecer o prédio, precisa conhecer a casa para ver se vai dar certo colocar isso aí. Mas vamos ver aqui, olha, com 3,3 kW, que é o carregador veicular portátil, né, se você utilizar isso, se for um aparelho trifásico trabalhando nesta potência, você vai ter uma sobra. Em 110, cada fase você ainda vai ter 11 amperes para utilizar com outros equipamentos, como forno elétrico, ar-condicionado, etc. Se for 220 trifásico, também vai sobrar bastante potência para outros equipamentos. E com 100 amperes, mais ainda, com certeza, né? Agora vamos aumentar isso aqui. Essa aqui foi a primeira sugestão daquela incorporadora. Vamos mudar para 5,5. Tá, com 5,5 a coisa já fica meio complicada. Aqui, ó. Em 110 trifásico, cada fase vai ter uma reserva de corrente de apenas 4,3 amperes. No trifásico ainda sobra, daqueles 21 ainda vão sobrar 12,7. Aqui nos 100 amperes, daqueles 33 ainda vão sobrar 24,7. Agora vamos para o padrão baixo, né, aceitável da carga lenta. Vamos para o 7,4. Ó, o 110 trifásico já entrou em sobrecarga. Já está aqui, ó, já está com um déficit, tá, de 1,4 amperes. Isso aqui já está em superaquecimento ou já vai estar abrindo o disjuntor. Tá? Nos 220 e com proteção para 100 amperes, proteção para 100 amperes significa que a fiação é maior. Ela tem uma bitola maior e aceita mais corrente e maior potência. Vamos para o 11, que está se tornando algo já bem comum, né? Nem são carros de altíssimo padrão que demandam 11. Olha, agora até os 100 amperes, se for 110, já entrou em sobrecarga. Aqui, ó. E o trifásico está aqui também com problemas. Agora, se for um carro realmente de alto padrão, que vai para o topo do limite da carga lenta, como é que fica? Ninguém aguenta. Aqui. Todas as opções entraram em sobrecarga. Assim sendo, o que eu penso a esse respeito? Mais uma vez, procure um engenheiro eletricista, confirme isso que eu estou falando, veja se ele concorda, se ele discorda, verifique, peça a planta elétrica do apartamento, dê uma olhada no disjuntor, visitou o apartamento, vai lá, abre a caixa de disjuntores, vê qual é a corrente máxima do disjuntor que está lá dentro. Se você vai tentar instalar em uma casa ou vai tentar instalar de uma forma individualizada no relógio de luz do seu apartamento, né, dê uma olhada qual é o disjuntor que está lá, 63 amperes, 21 amperes, porque provavelmente, sim, ou vai ter que fazer um aumento de carga e talvez, dependendo do projeto, vai ter que redistribuir, vai ter que tirar algum ar-condicionado de uma fase e colocar em outra, vai ter uma obra a ser feita.
Então, o que eu penso? Que um conjunto de órgãos, no mínimo a ABNT, Inmetro, as normas dos corpos de bombeiros, dos CREAs e os PROCONs precisam estar atentos a isso. Tá? Qual é a potência mínima para considerar um empreendimento como eletrificado? Como é que se pode considerar um mínimo para o comprador, para o consumidor estar bem atendido? Eu entendo que eu não ficaria satisfeito com menos do que 7,4 kW. Isso aqui para mim deveria ser um padrão, só que não há nenhum padrão escrito. Tá? É preciso exigir um projeto com a distribuição por fase. É necessário priorizar uma instalação trifásica, porque um carregador trifásico, pelo menos, lhe liberta do problema de, se você for instalar um monofásico, você vai ter que refazer a distribuição de carga do apartamento inteiro. Você vai ter que tirar equipamentos que estão na fase 1 e colocar na fase 2 e 3, se a fase 1 for utilizada para carregar o carro. Ou senão você vai entrar numa situação de você ter que contingenciar. Olha, galera, vou botar o carro para carregar, vamos desligar todos os ar-condicionados, porque senão vai abrir o disjuntor, né? Então, ainda mais o seguinte, se a instalação não for trifásica, imagine, 100 apartamentos, sem um controle do condomínio para saber em qual fase cada morador vai instalar o seu wallbox. Se por coincidência mais de metade deles colocarem na primeira fase, na fase 1, vai sobrecarregar uma fase e deixar outras duas não sobrecarregadas, aliviadas, e isso vai dar um desbalanceamento dentro do condomínio, do prédio inteiro. Então o condomínio vai ter que saber, se forem instaladas wallboxes de monofásico ou bifásico, o condomínio vai ter que controlar quantas fases cada apartamento está sobrecarregando. Isso é um bocado difícil de ser alcançado, a meu ver. Então é necessário priorizar ou até determinar, para evitar problemas de sobrecarga dentro do condomínio, que em prédios todos os wallboxes sejam trifásicos, né? Mas, mais uma vez, procure um engenheiro eletricista, converse com ele, analise o prédio e analise o seu imóvel, né? Bom, é preciso entender, como já foi falado em outros vídeos aqui, que para a instalação sem gerenciamento de potência, a instalação desta forma, como foi falada, a segunda forma como foi falada nesse vídeo da TV Anhanguera, tem que ter fator de demanda 1, que é o que está determinado pelo NBR 17019. Há outros vídeos aqui no canal falando nisso, né? E isso aqui aumenta bastante a carga do condomínio. Aí o transformador de entrada tem que ser repensado. Tá? Acredito eu que todas as incorporadoras, construtoras que estão oferecendo prédios e dizendo, como nós vimos ali em duas não vou dizer propagandas, né? Foram duas pessoas falando sobre empreendimentos, um com compartilhamento do carregador e outro com carregadores individuais. Nenhum dos dois disse qual é a potência que eles estão oferecendo ao consumidor. É 3,5? É de 7,4? É de 11? É de 22? Então, entendo que as construtoras deveriam ser obrigadas a deixar muito claro, né, qual é o projeto, quanto de potência elas estão oferecendo para cada morador, né? E até o gerador emergencial, eu vi alguns empreendimentos que prometeram carregador para o condomínio inteiro. Olha, carregador para o condomínio inteiro significa que também vai ter gerador emergencial para o condomínio inteiro. Se vai ter um gerador emergencial para o condomínio inteiro subentende também os wallbox. Principalmente se os wallbox forem ligados no relógio de luz do apartamento, que é o mesmo que vai alimentar a geladeira, o chuveiro, o ar-condicionado, vai ter que alimentar o wallbox também. Será que eles fizeram as contas? Uma que eu visitei não fez as contas, não, né? O gerador não ia dar conta dos wallbox, do carregamento dos carros. E se vai tudo sair do relógio do apartamento, isso provavelmente vai dar um problema muito sério. Então, procure um engenheiro eletricista, peça as plantas do empreendimento, descubra qual é a potência do transformador de entrada, peça a ele que faça isso para você e pelo menos observe se são 63 amperes ou se são 100 amperes.
com 63 amperes, eu acho inviável a instalação de um carregador veicular, né, sem que você acabe tendo que contingenciar a energia do seu apartamento. Se você vai ter que desligar o ar-condicionado na hora de carregar o carro. E por fim, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o carro elétrico, não sou contra o carro híbrido, muito pelo contrário, eu acho que são um caminho sem volta, muito importante a eletrificação, pela economia de energia, pelo meio ambiente, pela emissão de carbono, eu acho muito importante. Só que eu acho que é necessário que seja feito de forma segura, bem feita. Então aqui, né, aqui no canal, esse tipo de ação é uma ação pela qual estamos ajudando construtores a preservar seus nomes, os corretores de imóveis que não são obrigados a conhecer eletricidade e vender esses imóveis, os instaladores, né, as montadoras de veículos. Se todos não atentarem para isso, e principalmente para o risco que essas sobrecargas vão trazer, então nós teríamos muitas insatisfações e talvez até alguns desastres, alguns princípios de incêndio, alguns desligamentos frequentes de energia de um prédio. E as normas de corpos de bombeiros que eu vi em minuta, né, nós estamos esperando que seja feita uma norma nacional, elas não falam sobre isso. Até onde eu vi, as minutas não falam sobre a potência em relação ao projeto do apartamento e o somatório de potências em relação ao projeto do condomínio. E esse somatório de potência perante o apartamento e esse somatório maior ainda de potência em relação ao condomínio precisa entrar nas normas dos corpos de bombeiros, do CREA, BNT e um monte de gente para evitar sobrecargas. Porque todas as normas que eu vi, elas se focam ao que acontece entre o wallbox e o carro e ignoram o que acontece antes do wallbox, que é a proteção de energia para o apartamento, a proteção e o limite de carga do condomínio como um todo. Então, se infelizmente você descobrir que está com problemas, aqui você tem, talvez não esteja tudo atualizado, mas procura, se algum desses e-mails não estiver correto, o site estiver correto, você atualiza. E chegando ao final, mais uma vez, muito obrigado. Mantenha o círculo virtuoso do YouTube, que você curte o vídeo, se inscreve no canal, as notificações você ativa e compartilha para os seus amigos. Lembre-se que a nossa bandeira, o nosso país não tem partido, não interessa esquerda, direita, centro, a bandeira é de todos, tá? Desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.